Muito bem. Vamos agora continuar com os nossos estudos sobre as alahot de Sefirat HaOmer. No vídeo anterior falamos sobre o quando. Agora vamos falar sobre o quem, sobre as pessoas que estão obrigadas à contagem do Homer. Então, lembrando que quem está obrigado a fazer a contagem do Homer, em primeiro lugar, tá? Quem está obrigado são os homens maiores de Bar Mitzvah. Tá? Homens maiores de Bar Mitzvah. São essas as pessoas que estão obrigadas. Ok? Então, e como é que fica com relação às mulheres? As mulheres, elas não têm obrigação. Por que que as mulheres não têm obrigação? Porque todas as mitzvot que são mitzvot positivas, determinadas pelo tempo, tá? Existe um conceito que se chama mitzvat ase shazman gramá, ok? Então, todas essas mitzvot positivas determinadas pelo tempo são isentas para as mulheres. Por exemplo, as mulheres não têm obrigação de colocar tefilim. Por quê? Tefilim é uma mitzvah que você só cumpre, é uma mitzvah positiva, tá? Não é uma proibição, é uma mitzvah positiva, que você só cumpre durante um período específico. Qual é o período específico? É ao longo do dia. Então, nesse caso, as mulheres não têm obrigação de colocar um tefilim. E com relação ao talit, ok? O talit gadol, tá? Talit gadol é uma mitzvah você colocar durante o dia, né? A mitzvah, na verdade, não é você usar o talit exatamente, mas é você colocar o tzitzit em uma roupa de 4 pontas que seja grande o suficiente para você poder vestir ou enrolar no corpo, no caso, um talit. É isso. Talit gadol, talit grande, é isso. Tá? E, sendo assim, essa mitzvah é só durante o dia, querendo dizer que durante a noite não há obrigação de colocar o tzitzit em uma roupa de 4 pontas, mesmo que você a vista. Tá? Então, nesse caso, as mulheres não têm obrigação de fazer isso. Então, se a mulher usar uma roupa que tenha 4 pontas, ela não tem obrigação de colocar tzitzit nessa roupa. E se o homem usar uma roupa que tenha 4 pontas, tá? Existe especificamente na Halahá o que é considerado uma roupa de 4 pontas tecnicamente, mas não é o caso de entrar nisso agora. Isso é só para ilustrar para vocês a questão da obrigação. Então, nesse caso, tá, as mulheres também não têm obrigação de colocar os tzitziot, mesmo se for de manhã, mesmo que ela use essa roupa de manhã. Ok? Muito bem. Então, isso daí é uma coisa. Existe pela Kabbalah, existe uma comparação com os dias limpos que a mulher conta no período que ela está nidá e que ela, depois que ela está nidá, ela para de ver o sangue e aí ela vai contar 7 dias limpos. Existe um paralelo que a Kabbalah faz com isso, com essa contagem que a mulher faz, com a contagem que os homens fazem nesta época especificamente. Existe um simbolismo imenso que a Kabbalah traz sobre o período de Pessach e o período da contagem do Homer. Não tenho como explicar aqui, talvez num momento futuro eu possa falar sobre a simbologia que a Kabbalah traz das várias mitzvot, mas existe um paralelo, falando de maneira muito curta, entre a contagem dos 7 dias limpos com a contagem das 7 semanas feita pelos homens, e aí na Kabbalah do Zohar e do Ari é dito para as mulheres não contarem.
Ah, Rabino, mas as mulheres podem contar? Então, as mulheres podem contar, tá? E os sefaradim, e aí agora vai entrar numa certa discussão. Vamos aqui entender. As mulheres, elas podem fazer mitzvot que elas não tenham obrigação de fazer, ok? Assim como os não-judeus podem fazer mitzvot que eles não têm obrigação de fazer, desde que eles não considerem que esta mitzvah é para eles uma obrigação. Se a pessoa quer, por exemplo, colocar tefilim, falando, eu quero colocar tefilim porque eu tenho um enorme respeito e admiração pela Torá, acredito em um Deus único e tudo mais, e a pessoa sabe muito bem, fala, eu sei que eu não estou obrigado a fazer isso, quero fazer isso por amor a Deus, como uma forma de me ligar com a Torá, uma forma de me ligar com Deus, eu quero fazer isso que é uma mitzvah para os judeus, mas não é para mim. Então, se a pessoa fala isso, o Maimônides escreve que a pessoa que faz isso, ela não vai ter a mesma recompensa de quem está obrigado a fazer a mitzvah, mas ela vai ter alguma recompensa. E isso vale para todo mundo que não tem obrigação de fazer uma mitzvah e ainda assim faz. Ela ganha alguma recompensa, ainda que não é a mesma recompensa de quem está obrigado. Então, se a mulher quiser, ela pode contar a Sefirat HaOmer. Fala, Rabino, muito bem, mas e se ela conta Sefirat HaOmer, ela vai fazer Brahá? E aí você vai ter uma discussão entre Sefaradim e Ashkenazim, ainda e entre os próprios Sefaradim. A maioria dos Sefaradim diz que mitzvot que a mulher não tem obrigação de fazer, tá? Que ela não está obrigada a fazer, quando ela conta, ela deve contar sem brahá. E os Ashkenazim e parte dos Sefaradim normalmente vão dizer assim, que, bom, nesse caso, ainda assim, a mulher pode fazer brahá. Um exemplo disso é com relação às 4 espécies em Sukkot. As 4 espécies em Sukkot é uma obrigação uma mitzvah positiva que é determinada pelo tempo, então as mulheres não têm obrigação de fazer. Ainda assim, se a mulher quiser fazer o movimento com as 4 espécies, ela pode fazer e, de acordo com a maioria dos sefaradim, ela não vai fazer brahá. De acordo com alguns sefaradim, ela sim faz brahá. De acordo com a grande maioria dos ashkenazim, ela também vai ter que fazer brahá. Ok? Então, isso daí é com relação às mulheres. Com relação às crianças, tá? Com relação às crianças, elas também não têm obrigação. E você pode, no caso, se é um menino, você pode ensinar a ele a fazer a contagem do Homer, inclusive com brahá, tá? Porque, ou se a pessoa tem o costume que as mulheres fazem brahot, quando ela está fazendo uma mitzvah que ela não tem obrigação de fazer, tá? E isso é perfeitamente cabível, isso é uma discussão um pouco longa, mas é uma posição perfeitamente cabível. Então, no caso também, uma menina que é menos de bat mitzvah, também vai fazer a contagem com brahá por treino, questão de educação, questão de instrução, ok? E aí a criança ela vai fazer e vai fazer a brahá para aprender. A partir do momento que ela faz a brahá, ela já começa a fazer para quando chegar com bar mitzvah, ela já poder continuar fazendo bonitinho. Assim nós fazemos com outras brachot, Birkat Hamazon, na medida que a criança consegue entender, consegue fazer, você vai instruindo e educando para ela poder cumprir com a mitzvah. Ok? E aí fica agora uma pergunta aqui bem
interessante. O que acontece se nós temos uma criança que ela tinha 12 anos no início da contagem do Homer, e no meio da contagem do Homer ela tem 13 anos e ela fez Bar Mitzvah. E aí, ela vai ter que contar ou não vai ter que contar com Brahá? Tá? Ou ela vai poder contar com Brahá ou não? É a pergunta mais certa. E aí, nós vamos ter uma discussão entre o Rav Ovadia Yosef e o Rav Mordechai Eliyahu, mas eu estou pegando eles dois só como emblemas, tá? Porque ambos foram grandes rabinos, ambos viveram numa mesma época e eles tinham uma visão da Halahá bastante diferente um do outro. Tá? Então, não é hora aqui ainda que eu acho bastante interessante, mas não é hora aqui de detalhar a visão pessoal dentro da Halahá de cada um, mas é simplesmente para mencionar isso. Mas a discussão não é apenas entre eles dois, é uma discussão que existe e tem uma base bem grande, tem um histórico por trás dela, mas o Rav Ovadia diz nesse caso, a criança que fez Bar Mitzvah para não fazer a Brahá, e o Rav Mordechai Eliyahu, nesse caso, ele diz para sim fazer Brahá. O que é interessante que o Rav Ovadia Yosef, comparado com o Rav Mordechai Eliyahu, tende a ser mais leniente, mas nesse caso a coisa se inverte. Então, vamos entender a lógica da coisa. A lógica é a seguinte. No caso, a pessoa fez Bar Mitzvah, e naquele momento ela está obrigada a contar a mitzvah, a fazer a mitzvah. Só que ela não, quando ela começou a contar, ela ainda não era Bar Mitzvah, ela não estava obrigada. Então agora ela está obrigada, mas ela não fez a contagem antes. Como ela não fez a contagem antes, então você vai ter uma situação onde temos aquela dúvida se será que a mitzvah ela é uma mitzvah só ao longo dos 49 dias, ou talvez a mitzvah seja uma mitzvah para cada dia. E aí nós temos uma dúvida aqui. Então, em cima dessa dúvida, o Rav Ovadia diz para não fazer a Brahá. Por outro lado, a posição dos que defendem que deve sim fazer a Brahá leva também em consideração a possibilidade da pessoa fazer a Brahá também em mitzvot que ela não está obrigada. No caso, uma criança não está obrigada, mas seguindo aquilo que o Maimônides falou, ela poderia ter alguma forma de recompensa e poderia fazer Brahá nesse caso e tendo algum tipo de recompensa, você pode talvez considerar que ela também esteja cumprindo alguma coisa da mitzvah, porque no fim das contas ela fez a Brahá, mesmo que era antes dos 13 anos. É como se tivesse também duas dúvidas. Uma dúvida se a mitzvah são 49 dias, ou se há uma mitzvah para cada dia, e uma dúvida também se aquele momento que ela fez ali, que tem alguma recompensa, se aquilo de fato não teria contado e contribuído, e aí, se a criança, no caso, continuou contando todos os dias, ela, quando fez Bar Mitzvah, poderia contar. Então, é uma discussão. Eu, particularmente, considero a posição de que a criança deve contar com Brahá mais lógica. Então, se alguém for perguntar para mim o que você recomenda fazer, é assim que eu recomendo fazer. Mas existe também o que o Rav Ovadia está falando não está necessariamente errado. É uma
existe uma lógica também no que ele está falando aqui. Às vezes existem discussões na Alahá, só fazer um parênteses para vocês, às vezes existem discussões na Alahá onde é possível você falar, olha, isso daqui está errado por motivos A, B e C. Existem algumas discussões onde você pode falar, olha, isso daqui me parece extremamente provável disso daqui está errado por A, B e C. Existem situações onde você fala, olha, isso daqui me soa melhor, é mais verossímil, mas eu não tenho como provar essa questão. E aí o que você pode, quando você precisa decidir alguma coisa, que no fim das contas você irá fazer, você irá analisar as várias possibilidades e você vai ter uma certa lógica por trás, por que você está seguindo aquela e assim decidir. Sim que os rabinos, quando vão dar uma decisão na Alahá, vão fazer, e aí envolve realmente você conhecer tudo que está por trás da discussão para você poder fazer isso. Então, eu estou aqui trazendo essa situação aqui para vocês, também para vocês entenderem um pouco como funciona o pensamento da Alahá. Por fim, uma última coisa para encerrarmos aqui o quem. Por fim, nós temos o Shaliach Tzibur, a pessoa que está ali fazendo a reza na congregação. Essa pessoa, tá? Ela, quando está fazendo a reza, ela vai falar, vai fazer a contagem, vai fazer bonitinha a contagem. Quem está ouvindo, a priori, idealmente, de maneira correta, tem que fazer a brahá, ok? A pessoa vai ouvir, vai responder amém para a brahá do Shaliach Tzibur, vai ouvir ele fazendo a contagem, e a pessoa vai fazer a brahá e também fazer a contagem, tá bom? Mas, se ela apenas respondeu amém para a brahá, ou mesmo até se não respondeu amém para a brahá, mas ela ouviu a contagem, ex post factum, ou bediavad, ou seja, depois do que aconteceu, depois do fato, ela sai de obrigação, e mesmo que ela depois não conte durante a noite, não conte durante o dia, não conte naquele período que é dúvida se é noite ou dia, depois ela irá poder continuar contando com brahá, pois a contagem da pessoa que está encarregada de ser o Shaliach Tzibur, tá? Essa contagem vai tirar a pessoa de obrigação. Está certo? Então, nós vamos nesse vídeo ficar por aqui. Vamos depois continuar para falar sobre as brachot. Ok? Então, até logo.